O Nicolas, como de costume, não teve medo de enfrentar o governo atual e mais uma vez expôs os podres que acontecem nos bastidores, coisas que a maioria dos brasileiros nem imagina. Além disso, o senador Cleitinho deu uma entrevista ao canal Braddock Show, onde revelou alguns detalhes de como o impeachment de membros do STF pode acontecer. Então bora conferir. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Os ladrões voltaram à cena do crime? Lula! Será que o nosso vice-presidente da República, Alckmin, estava certo? Hoje venho aqui para trazer à luz um dos maiores escândalos de favorecimento político desse governo. O Ministério da Cultura acaba de destinar 58 milhões para um programa que, vejam só, beneficiam ONGs ligadas a assessores do Ministério da Cultura e filiados ao PT, Partido dos Trabalhadores. Sim, o mesmo partido do Lula, presidente da República. Em setembro de 2023, o governo lançou o Programa Nacional de Comitês de Cultura, criando comitês culturais em 27 estados do Brasil. A proposta oficial era contratar entidades culturais para coordenar atividades de fomento em cada estado, realizando formação de direitos a políticas culturais, apoio à elaboração de projetos, comunicação social, difusão de informações sobre políticas culturais. Na teoria, nomes muito bonitinhos, Mas na prática, o que temos? ONGs ligadas a assessores do Ministério da Cultura e militantes do PT, sendo beneficiados com milhões do seu dinheiro. Entre os contemplados do programa, há inclusive um empresário envolvido em investigações por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Além de pessoas já investigadas por desvio de dinheiro público, um candidato do PT a vereador em Curitiba também foi beneficiado com esse programa do Ministério da Cultura. Agora, imaginem se isso fosse no governo Bolsonaro e um candidato do PL tivesse recebido essa verba. Terceira Guerra Mundial. Mas não paramos por aí. Para piorar ainda mais a situação e deixar toda essa história no mínimo duvidosa, a ministra Margareth Menezes, isso mesmo, a ministra gestora da pasta que destinou esses valores, foi pessoalmente inaugurar o Comitê de Cultura, enquanto o beneficiário era também pré-candidato do PT ao cargo de vereador na cidade de Curitiba. Informações da reportagem ainda afirmaram que o comitê utilizado para promover política pública financiada com dinheiro público também serviu para atividades de campanha eleitoral. Outro exemplo claro desse esquema é o caso do militante do PT de Manaus, Juan Otávio da Silva Rodrigues. Ele foi escolhido para coordenar o Comitê de Cultura no Amazonas, recebendo 2 milhões do Ministério da Cultura. Até aí, tudo bem. Mas além disso, ele teve passagens pagas pelo governo para participar de eventos culturais em Brasília e no mesmo período participou de um encontro com a democracia cubana na sede do diretório do PT. E adivinha o que aconteceu logo depois? 2 meses após essa peregrinação política, Juan foi nomeado coordenador do escritório do Ministério da Cultura no Amazonas, em pleno ano eleitoral. Juan, que esteve envolvido na campanha de Anny Moura para vereador em Manaus, secretária nacional de mulheres do PT. Foi premiado com um cargo comissionado logo após o convênio com o governo. Esse é apenas um dos muitos casos de apadrinhamento político que estamos vendo. Enquanto cortam verbas da educação, saúde, dizem que falta dinheiro para áreas essenciais, 58 milhões de reais estão sendo destinados a ONGs com ligações partidárias. É revoltante ver o uso político descarado dos recursos públicos. Esse governo prioriza seus amigos enquanto o povo sofre com a falta de recursos básicos. Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não ficarei parado diante desse escândalo. Já tomei as medidas cabíveis. Acionei o Ministério Público e o Judiciário para investigar esses fatos. Também protocolei um pedido de informações ao governo, exigindo transparência e uma representação ao Tribunal de Contas da União para que tudo seja apurado. Chega de corrupção, chega de favorecimentos. O Brasil precisa de governantes que cuidem do povo e não dos amigos do poder. Esse é o meu papel de político. Mas eu conto com o apoio de vocês para lutarmos por justiça e transparência. A gente vai continuar fiscalizando e lutando pelo que é nosso. Gente, todos esses podres, infelizmente, já não é mais surpresa para o povo brasileiro. Agora vamos ver o que o Cleitinho disse sobre o impeachment do STF. Bom, senador, primeiro eu quero ser solidária aí à sua indignação, porque até nós aqui, que não somos políticos, a gente recebe essas cobranças, eu acho legítima, inclusive. E sabemos que está todo mundo cansado. Inclusive, a parte da sua fala que você falou assim, o STF não vai parar, não vai mesmo. Hoje mesmo a primeira turma decidiu não devolver o passaporte para o presidente Bolsonaro. Também o Gilmar Mendes já saiu falando também a questão lá de que não adianta fazer PEC, porque isso, porque aquilo. Ou seja, eles já estão pré-julgando algo que é o legislativo que está fazendo ou deveria fazer. Então, vou me apegar
Ponto positivo que eu achei da tua fala, tem 36 senadores, e realmente, 36 senadores dá para fazer muita coisa. Se não dá para fazer o pedido de impeachment, né, colocar em pauta, dá para fazer umas obstruções, algo nesse sentido. O que a gente, como população, a gente pode ajudar vocês para esses 36 se unirem e entenderem que essa é uma das principais pautas do Brasil na atualidade? Fábio, que fique claro aqui que eu não estou achando ruim da população me cobrar, não. O que me deixa triste é poder não ter resposta para a população, porque ela não aguenta mais falar assim, tá, e aí, o que vocês vão fazer? Porque a gente vai lá, sobe em plenário, faz o discurso, se posiciona, questiona, cobra, faz tudo o que a minha função tem que fazer. Só que não é o suficiente. Então, assim, quando eu falo isso, não é cobrando do povo, achando ruim de ser cobrado, não. Agora, o que eu acho que a população pode fazer, que já está fazendo é muito, é cobrar de cada senador mesmo. É poder encaminhar no seu e-mail. Vocês acham que isso não faz diferença? Eu vi senador bloqueando comentário. Eu vi senador que ia publicar alguma coisa na rede social dele, bloqueando tudo, não deixando ninguém comentar. Então, isso faz diferença, sim. Faz toda a diferença. Então, é pedir que a população continue, né? Quem sou eu para pedir à população? Eu só sou empregado do povo, tenho que trabalhar para o povo. Mas é pedir isso, porque a população que está ouvindo aqui agora, que está vendo a gente, é o patrão. Então cobre do seu empregado, cobre de mim, cobre dos 36, não só dos 36. Eu falei isso um dia, deve ter um mês. O que aconteceu também, Fabi, que atrapalhou demais da conta, foi essa questão das eleições. Querendo ou não, esfriou. Porque cada senador e cada deputado foi para sua região poder fazer campanha para os seus prefeitos. Eu, graças a Deus, não preciso de prefeito para poder me eleger. Eu preciso só do povo. Então não tem essa babação de ovo com o prefeito, essa chatice de ficar puxando saco de prefeito. Então, assim, eu pude ficar aqui nos meus dias que eu precisava de ficar aqui. Só que não é todo mundo que tem a forma que eu trabalho. A maioria é a forma tradicional que precisa apoiar. Então, tem mais de 45 dias, né? Só que acabou o primeiro turno, tem mais de 45 dias. Tem 2 meses que esfriou tudo. A verdade é essa. Quando você vai para plenário ali, não tem a maioria dos senadores, a oposição não está toda em plenário. Então, assim, fica essa questão, igual essa semana, de não ter nada. Então, eu acredito que a partir de semana que vem, a gente sentar aqui hoje, que é o líder da oposição, Marcos Rogério, e a gente fazer estratégia. Como o próprio Constantino disse, vamos tentar obstruir tudo que puder. Se a gente não consegue, pelo menos, impeachment, né? Não consegue fazer isso agora de imediato, mas pelo menos dar um recado para a população. Dá um recado para quem tá vendo a gente aqui, que a gente não tá parado, não. E dá um recado também pro Pacheco, né? Lá na Câmara também, dá um recado pro Lira. Que eu já falei pro Pacheco, eu quero ver se o Pacheco ele é homem suficiente para daqui 2 anos ele ser candidato. Ou a senadora, ou governador, que estão falando lá que o Lula quer que saia de todo jeito a governador. Eu quero ver se ele é homem para ser candidato a governador lá em Minas Gerais. Eu queria ver. Inclusive, se eu sair candidato, se não tiver alguém da direita para ser candidato para enfrentar ele, eu faço questão de ser pré-candidato a governador para poder enfrentar ele. Porque eu quero ver 45 dias na rua. Porque as pessoas de Minas Gerais sabem disso, mas às vezes a população do Brasil não sabe. O Pacheco foi eleito com 100% de voto da direita. Todo mundo que votou na direita no Pacheco foi para tirar a Dilma. Então, assim, o Pacheco hoje, ele não tem 0 eleitor dele da direita. Ninguém da direita quer votar no Pacheco. Por tudo que ele está fazendo. Parece que ele não tá nem aí, parece que ele ligou o botão daquele lugar, que eu não vou falar aqui, e não tá nem aí, que se dane. Você fala com ele, entra no ouvido e sai no outro. Agora as pessoas acham que a gente vai chegar no plenário e vai matar ele. Não vai, a gente não vai fazer isso com ele. Então, assim, eu quero só deixar isso bem claro aqui, que tudo que tiver na minha possibilidade aqui de fazer, eu vou fazer. E eu queria falar uma coisa aqui que aconteceu, eu não vou citar nome aqui, mas quando eu entrei bem no início do mandato do ano passado, tem uma questão também de ética aqui, a gente fez uma reunião com um monte de senadores lá, numa mesa que te cabia lá uns 40 senadores, não sei se tinha uns 25 a 30 senadores, pra gente começar a se mobilizar para essa questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí, um senador pegou, deu um tapa na mesa, pegou e falou assim, você tá vendo esse que tá do meu lado? Era eu que tá do lado dele. Esse aqui é limpo. Você vai mexer com isso, fulano? Você vai mexer com isso, fulano? Bateu na mesa e falou assim, eu não vou perder meu mandato, não. Vocês sabem como é que funciona lá? Aqui tem NEC, tem processo, tem isso, tem aquilo. Acabou a reunião. Então, assim, tem coisa que às vezes a população não sabe. Eu não vou aqui citar nome de nada, falar o que foi, contar detalhe, mas tem no caso de deputados, de políticos, que infelizmente tem processo lá e fica esse toma lá da cá. Então, assim, não vai se posicionar. Não adianta falar aqui. Então, tem coisa que a população também precisa saber. Ele deixou bem claro tudo o que precisa acontecer para que ocorra esse impeachment. E você, concorda com o que ele disse? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo relacionado à política. Eu vou ficando por aqui e até mais.